Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Pai, te agradecemos pelo imenso privilégio que o Senhor nos deu de podermos te adorar, acalmando assim nosso espírito, Pai, para receber a tua santa palavra. Pedimos, Senhor Deus, entendimento a cada um e obediência, para que o teu nome possa ser glorificado em nossas vidas. Nós oramos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco do rei Davi e vamos fazer um comentário por que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Sabemos que Davi cometeu erros em sua vida, mas também cometeu acertos, podemos dizer assim, para usar a mesma palavra, né? Então ele errou, mas ele também acertou em sua vida. Isso já nos traz assim um encorajamento, não para errar, mas sabendo que somos errantes, somos pecadores, o encorajamento é que mesmo sendo pecadores, nós podemos acertar. E não devemos nos desanimar da vida cristã porque erramos algum dia ou porque cometemos erros diariamente. Mas estarmos encorajados, né, sermos encorajados pela palavra do Senhor, também por histórias bíblicas que nos mostram homens e mulheres de Deus, né, que erraram, mas também acertaram, e observar que nós também podemos acertar na nossa vida espiritual, mesmo tendo cometido erros, mas nós podemos também acertar em nossas vidas. E você imagina o imenso privilégio que é você ouvir que você é segundo o coração de Deus, né? Então, um erro tão terrível que Davi cometeu com relação ao adultério e outros erros mais, né? Como ele tinha as mãos manchadas de sangue, mas foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. E isso deve nos chamar bastante atenção, porque ele foi humilde para reconhecer os seus erros e teve um coração misericordioso, mesmo sendo, né, corajoso e às vezes sendo tão cruel em alguns momentos, mas ele tinha essa misericórdia. E eu entendo que é por isso que ele era chamado homem segundo o coração de Deus, porque Deus, sendo justo, punindo o pecado, como ele faz com justiça, mas Deus é misericordioso. Deus, ele tem paciência de esperar, né, as pessoas se converterem a ele, mesmo nós cometendo tantos erros, mas Deus é misericordioso para conosco. Nos deu a oportunidade de ouvir a sua palavra, nos dá a oportunidade de entregar nossa vida a Cristo e assim salvar a nossa alma. Então, é muita misericórdia. E Davi também agiu assim por um momento, né, com misericórdia, mesmo diante daqueles que o perseguiam, diante daqueles que se declaravam inimigos dele. Pois bem, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 19. Segundo Samuel 18 e 19. E não vamos apenas observar essa questão aí da misericórdia de Davi, né, de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Vamos observar também outro ponto sobre a questão da salvação, né? Quem realmente vai para o céu? É muito importante observarmos isso, para não confundirmos as coisas e achar que Deus não é bom porque alguns não vão para o céu, né? Nós vamos entender também isso hoje de manhã. Pois bem, 2 Samuel, capítulo 18, verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Aimaas, filho de Zadok, deixa-me correr e dar notícia ao rei, de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Joabe aqui era o comandante do exército de Davi, e nas batalhas, né, contra os inimigos de Davi, entre os inimigos do rei, estava um dos filhos do rei. Quem era esse filho? Absalão, né?
Absalão era um dos filhos do rei Davi e era inimigo do pai dele. Queria tomar o trono do pai dele. Absalão queria tomar o trono de Davi. Inclusive teve práticas imorais com as mulheres de Davi, né? Então você observa que ele era terrível. Um homem que queria a destruição do pai. Para ficar mais claro, né? E ele, guerreando contra o exército de Davi, acabou morrendo. Então disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Então um queria dar a notícia que era Aimaas. E Joabe disse: não, hoje é o etíope que vai dar notícia. E aí liberou o etíope para ir dar a notícia a Davi que os inimigos dele, os inimigos de Davi, haviam morrido. Inclusive o filho, Absalão. Né? Prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas. Seja o que for, tornou Aimaas: correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Então Aimaas queria muito dar essa notícia ao rei e ficou insistindo até que Joabe disse: pô, então vai, né? Arrocha, né? Corre. Diz Davi, estando assentado entre as duas portas da entrada. Estava assentado entre as duas portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro. Parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então a sentinela reconheceu ali quem era a pessoa que vinha, que era Aimaas. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Aqui já começa Davi mostrando a sua misericórdia. Porque Aimaas estava trazendo a notícia de que os inimigos do rei haviam sido derrotados. E a preocupação do rei não era em vencer a batalha, né? Entre aspas, né? Lógico que ele queria vencer. Mas olha a principal preocupação. Meu filho, vai bem? Como é que está Absalão? Estava preocupado com o filho dele, mesmo sabendo que Absalão queria, vamos dizer assim, até a morte do rei Davi. Ele queria tomar o trono de Davi. E aí aqui nós vemos um ato de misericórdia, né? Ou seja, querendo o bem, o cuidado do seu próprio inimigo. Nós sabemos que tem uma diferença porque não era apenas inimigo, né? Ele era filho de Davi. E aí Davi aqui mostrando a sua misericórdia. Esse exemplo aqui de Davi, irmãos, não devemos tomar como um ensinamento de que eu tenho que passar a mão na cabeça dos filhos que estão fazendo coisas erradas, viu? Que isso fique bem claro. Então eu tenho que ser misericordioso, mesmo que meus filhos façam coisas erradas, eu tenho que defender eles. A Bíblia não ensina isso. Certo? Não ensina. Até porque tem textos que dizem: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele, né? E tem que disciplinar os filhos, o que a Bíblia diz, que nós temos que fustigar com a vara. Fustigar com a vara. Isso quer dizer o quê? Disciplinar os filhos que estão errados. Não quer dizer que nós temos que passar a mão na cabeça de quem está errado, certo? Nós temos que agir com justiça, querendo a correção dos filhos. Por que Absalão chegou até esse ponto? De querer tomar o trono do pai. Não teve a correção. O erro foi do próprio Davi. Certo? Porque você tem que corrigir os erros dos filhos. Porque senão vai chegar a esse ponto. Dos filhos quererem a destruição dos pais. Cuidado. Porque
o mundo ensina coisas contrárias à palavra de Deus. E eu, como crente, eu preciso pegar a Bíblia e ter ela como autoridade máxima na minha vida. Não é eu cuidar dos filhos como eu acho que é certo, como a sociedade diz que é correto, como as leis humanas ensinam, como os psicólogos falam. Eu tenho que educar os meus filhos como a Bíblia diz. Se eu sou um crente, eu tenho que ensinar meus filhos conforme as Escrituras. Se eu não quiser perdê-los para o diabo. Certo? Tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Preste atenção que a Bíblia diz isso. Tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, se você não corrigir seu filho, você está entregando seu filho para quem? Quem é que está lá no inferno? Não é Deus não, viu? É o diabo, é Satanás. Então, se você não corrige o seu filho enquanto há esperança, você vai estar entregando seu filho ao diabo. Então, cuidado com esse negócio de, não, mas não posso corrigir, não posso contrariar, porque a psicologia moderna, não sei o quê. A Bíblia é muito antiga, né? As pessoas às vezes dizem, é um livro velho e tal. Cuidado. Quando você menospreza a palavra de Deus, as consequências vêm. Você não vai ficar impune. Então, atente ao que as Escrituras dizem. A Bíblia é antiga, desde quando começou a ser escrita, em torno de 1400 anos antes de Cristo, é antiga. Então já tem quase 3.000, mais de 3.000 anos, quase 3.500 anos que ela começou a ser escrita. E se concluiu ali perto do ano 100 depois de Cristo. Então foi em torno de 1.500 anos para se concluir. E já tem aí quase 2.000 anos que está concluída. É um livro velho, mas é atual. E ainda é futurístico. Só para você ter uma ideia. Ele é velho porque foi escrito há muito tempo. Conta histórias antigas, para a gente ter exemplo e aprender com a Bíblia o que aconteceu no passado. Porque se você vive sem a história, o que é que os historiadores dizem? A gente usa a história para quê? Saber se projetar para o futuro, né? Você vê a história, vê o que aconteceu, e aí você sabe se comportar para o futuro, para não cometer os mesmos erros do passado. Então, por isso que a Bíblia é um livro antigo. Para quê? Para nos mostrar a história, o que deu errado, e isso aqui eu não posso fazer, então vou corrigir para o presente e para o futuro. Por isso que é um livro antigo. Ele é um livro completo. Completo. E aí fala de coisas presentes que estão acontecendo agora, como eu já mostrei para os irmãos, até sobre a guerra de Israel, que está acontecendo lá, e vai completar 2 anos, né? Depois da manhã, dia 7 de outubro de 2023, não foi que começou? Depois da manhã completa 2 anos de guerra. Essa guerra está escrita na Bíblia, que ia acontecer. Lembra que eu mostrei para os irmãos? Obadia, se eu não estiver enganado, né? Não é? Capítulo 2, por ali assim, não lembro exatamente do texto, mas eu mostrei para os irmãos que fala até do nome lá de Gaza, né? Tá tudinho. Tá escrito que ia acontecer, tá acontecendo. E tem coisas que ainda vão acontecer, que está escrito também que não aconteceram ainda. Então como que eu posso abrir a boca e dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado? Quer que eu diga a verdade? Ultrapassado é quem não lê. Ultrapassado é quem não acredita. Porque como que o livro é futurístico e você não acredita? Como que o livro é futurístico e você não lê? Aí às vezes a gente quer ser muito sabido, né? Porque eu sou inteligente, isso, aquilo, outro, tenho formação, tenho formatura, tenho estudo. E um livro que é mais do que atual, que fala de coisas que não vão acontecer, você não quer ler. Quem que realmente é ultrapassado? Fica a dica, né? Fica a dica, certo? Então cuidado, quando você vai contra a Bíblia, você não está indo contra os crentes, não. Você não está indo contra a igreja. Você está indo contra Deus. Porque a Bíblia não é a palavra dos crentes. É a palavra de quem? O Papai do Céu. Né? É a palavra de Deus, o nosso Papai do Céu. Então, não é um livro qualquer. Se você acredita ou não, o problema não é de Deus e nem dos crentes. O problema é de quem não acredita. Porque você que vai se dar muito mal por não acreditar na Bíblia. E muito pior do que não acreditar é não obedecer. Porque se você não acredita, você não vai obedecer, né? Por que eu estou dizendo muito pior? Porque tem pessoas que acreditam na Bíblia, eu acredito, mas não obedecem.
também vão colher frutos amargos, por não obedecer às Escrituras. Então, pior é não acreditar, né? De forma alguma, porque vai para o inferno, né? Alguns acreditam, não obedecem, vão para o céu, mas vão sofrer as consequências ainda pela desobediência, certo? Então, só um parênteses para a gente entender a importância das Escrituras. Elas são atuais. E aqui, nesse versículo 29, está mostrando, né, a misericórdia de Davi, mas o que eu falei, né, abri esse parênteses para a gente entender sobre essa questão de não passar a mão na cabeça dos filhos, para a gente não colher as consequências amargas da desobediência à palavra de Deus. Então respondeu Ahimaás: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegar o outro, né? Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope. A preocupação de Davi era lá onde? Vai bem o jovem Absalão? Eu quero é saber como é que está meu filho, meu irmão. A misericórdia. Ninguém sabe, né, se esse ato de misericórdia já era movido pelo peso na consciência de ter educado de forma errada o filho. Pode ser que sim. Já estava com aquele peso na consciência, eu fiz errado, então eu quero pelo menos agora demonstrar um ato de misericórdia, de bondade, me preocupando com o bem-estar dele. Às vezes é tarde demais, como foi no caso aqui. Se preocupou com o filho, mas já era tarde demais. Não obedeceu a Deus no sentido da educação do filho e deu no que deu. Então respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Ou seja, ele morreu. Foi isso que o etíope quis dizer. Não disse abertamente, né? Literalmente. Vai bem o jovem Absalão e diz: sejam como aquele os inimigos do rei. Ou seja, morte. O que é que eles queriam fazer com os inimigos do rei? Matar, não é não? Sejam como aquele. Então, Absalão morreu. E todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então o rei Davi aqui demonstrando essa misericórdia, vamos dizer assim, tardia, né? Porque perdeu o tempo de educar os filhos. E quando nós estamos no contexto de educação de filhos, nós gostamos de chamar a atenção dos pais para investir tempo. Não vou falar gastar tempo, mas investir tempo com os filhos. Porque às vezes, na correria do dia a dia, os pais, não estou dizendo todos, né? Mas alguns não querem ter tempo com os filhos. Chegam cansados do trabalho, da correria, querem só descansar. E os filhos vêm: papai, olha aqui o que eu fiz na escola. Sai para lá, menino. Eu tenho paciência, não, menino, perturbando a gente, né? A gente já cansado e tá, a gente perturba a gente uma hora dessa, 9 horas da noite que eu cheguei do trabalho, né? Vai para lá. Você está bloqueando o relacionamento com seu filho. E aí o seu filho vai, com o passar do tempo, ele vai perdendo a afinidade com o pai. Estou falando o pai porque é o cabeça, né? Aí eu cobro mais dele, né? Mas pai e mãe, né? Os pais. E aí o filho chega tão animado para mostrar a tarefinha, né? Conversar, receber conselhos do pai. Parabéns, né? Oh, muito bem, meu filho, o que você fez. Só que os pais não dão atenção. Com o passar do tempo, ele vai mostrar isso aqui para quem? Para as pessoas de fora. Para os coleguinhas da mesma idade. Às vezes, para os pedófilos. E você começa a perder os seus filhos. Aí ele começa a escapar por entre os dedos, né? E você não consegue mais pegar. Porque não investiu tempo com os filhos. Você não desenvolveu um relacionamento de confiança com os filhos. Ser pai não é só dar um murro na mesa e dizer quem manda aqui sou eu, não.
Ser pai não é só você chegar na hora da disciplina e bater nos filhos. Ser pai é sentar, né? Conversar, abraçar os filhos, dar carinho, ouvir, elogiar. Se vai repreender num canto secreto, se vai elogiar em público, para incentivar os filhos. Ter tempo com os filhos. Aí os pais que não fazem isso, ó, tá aqui o exemplo, ó, perdeu os filhos. Vocês sabem da desgraça que aconteceu na casa de Davi com os filhos, né? Perdeu 4 filhos, teve uma filha violentada pelo próprio meio-irmão, né? Então, problema. Então não se atarefe tanto na sua vida que você não consiga dar atenção aos filhos. Porque herança do Senhor são os filhos. É algo muito precioso para você pegar e jogar fora, para você cuidar de qualquer jeito. Herança do Senhor são os filhos. Então invista tempo com os filhos, né? Quem tem filhos que ainda dá tempo, né, de ter atenção, tenha essa atenção com os filhos. Você está cansado? Não tem problema, mas tire um tempinho para os filhos. Você não vai passar o dia inteiro com os filhos, lógico, né? Quem vai pagar as contas? Mas tire um tempo e explique para os filhos, converse com eles. Não só esturre com eles não, né? Esturrar, vocês sabem o que significa isso, né? Ou não? Ninguém conhece essa palavra? Esturrar? Hã? Espantar, né? Quando vem um boi para cima da gente para pegar, a gente fala o quê? Vai para lá, vai, boi, né? Com esturro, né? Com ignorância, como se fosse um bicho bruto, né? Não faça isso. Trate com carinho, com atenção, né? Converse com os filhos. E explique para eles que às vezes você não pode passar o dia inteiro ou a noite inteira conversando com eles por quê, e por isso, por aquilo outro. Que ele vai entender. Mas se você só espanta, ele não vai entender por quê. Ele vai achar que você não ama, que você não quer conviver com eles e acaba achando com quem queira conviver com eles lá fora. E aí é problema. Acaba perdendo os filhos. Os filhos precisam, né, dos pais. Então, irmãos, entendendo essa parte, né, de Davi sobre esse ato de misericórdia, repito, não sei se pelo peso na consciência, mas ele se preocupou, né, com os filhos. Infelizmente foi tarde. E aí fica o exemplo para nós, né? Nos preocupar com os filhos enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há esperança. E o William MacDonald, ele vem trazer uma reflexão nesse versículo, principalmente o 33, sobre essa questão da salvação em si. Quem que realmente consegue chegar ao céu? Você consegue levar todas as pessoas ou não? Será que todo mundo, toda a nossa família vai conseguir chegar ao céu? Será que todos eles vão crer antes da morte? São perguntas que nós nos fazemos, às vezes, que nós não temos a resposta. Porque nós não temos o poder de salvar as pessoas. Mas nós podemos fazer o quê? Interceder, orar, evangelizar quando tiver oportunidade. E o William MacDonald diz o seguinte: quer Absalão fosse salvo, quer não, o pranto de seu pai espelha a dor de muitos cristãos que pranteiam a morte de um parente não salvo, por quem oraram por muitos anos. Há algum bálsamo em Gileade para uma ocasião assim? Qual é a atitude a ser tomada de acordo com a palavra de Deus? Como eu disse, nós não podemos salvar as pessoas, mas nós podemos orar, podemos evangelizar, podemos viver a vida cristã conforme Deus quer que nós vivamos, para que assim nós possamos testemunhar do amor de Deus para a nossa família, os nossos amigos também. Então, em primeiro lugar, jamais podemos ter certeza se a pessoa realmente morreu sem Cristo. Eu não posso jamais acusar uma pessoa de não ter crido e dizer, fulano de tal foi para o inferno. Eu não posso fazer isso. Eu não posso julgar. Por que não posso? Qual o texto bíblico
que eu tenho embasamento para dizer, eu não posso julgar uma pessoa dizendo que ela vai para o inferno, mesmo que ela tenha feito coisas erradas em sua vida. Qual texto eu posso usar para embasar esse pensamento? Não posso julgar. A pessoa passou a vida inteira fazendo o que era ruim, desagradando a Deus, mas mesmo assim não posso dizer que vai para o inferno. Por que não? Qual texto? Ladrão na cruz, não é não? E o cara era um malfeitor, passou a vida inteira fazendo o que era ruim, mas no último suspiro ele creu. E aí Jesus disse o que para ele? Vai para lá, tu passa a vida todinha fazendo o que é ruim, agora a gente tem um negócio de querer ir para o céu. Foi isso que Jesus disse? Não. Hoje estarás comigo no paraíso, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Por isso, irmãos, nós não podemos julgar ninguém. Nós não sabemos o que acontece no último suspiro. Por isso nós não podemos bloquear a porta do céu para ninguém. Nós não podemos ser tropeço para ninguém. Eu não posso viver de uma forma que eu afaste as pessoas do Evangelho. Por quê? Porque eu não sei se essa pessoa vai para o céu ou para o inferno. Eu não sei. O malfeitor fez tudo que era ruim na vida, mas no último momento ele resolveu se arrepender. E Deus, ele é rico em perdoar. Sabe por que às vezes nós não entendemos a salvação de Deus? Quer que eu diga? Vou dizer não, né? Diga não, para matar a mulher de ansiedade, né? E os homens também, né? Eu fico roendo as unhas. Irmãos, às vezes nós não entendemos o perdão de Deus porque nós não somos perdoadores. Sabia? Eu não sei perdoar, por isso eu não entendo o perdão. É como um carro. Eu não entendo de mecânica. Aí como eu não sei sobre motor, eu não entendo o motor do carro. É ou não é? Por que o motor funciona assim? Por que é assado? Por que tem aqueles carros hoje com sistema start-stop, já viram? Quando você para no semáforo, o motor desliga. Aí quando você aperta o acelerador, o motor liga. Sozinho, sem você dar na chave de novo. Já ouviram esse tipo de carro? Tem esse tipo de carro hoje, viu? Acho que o Jeep Renegade é um deles, né? Você para no semáforo ali, pisou no freio. Aí o carro entende que você está parado, aí ele desliga o motor. Aí o ar-condicionado fica funcionando, né? Nós vamos morrer queimado, né? Aí quando o sinal abriu, você acelera, aí o carro funciona de novo sozinho. Sozinho, ó. Né? E vai embora. Aí você, rapaz, eu não entendo como é que isso funciona. Lógico, você não sabe. Né? Você não sabe como é que faz um negócio daquele. Você sabe? Você entende de motor? Você entende dessa tecnologia? Não. Por isso que você não entende. Você não sabe, você não entende. Você faz um motor? Não. Por isso você não entende como é que funciona. Entendeu? A mesma coisa do perdão. Como eu não sei perdoar, eu não entendo o perdão, aí eu não consigo perdoar às vezes, então eu não sei por que Deus faz assim. Eu não consigo entender por que Deus perdoa um ladrão que passou a vida inteira fazendo o que era ruim e agora ele vai para o céu. Não entendo. Lógico, você não sabe o que é o perdão. Entendeu? Deu para entender mais ou menos a comparação? Por isso que às vezes eu julgo. E, mas Deus não podia salvar uma pessoa dessa. Por que não? Porque se fosse eu... tá vendo? Se fosse eu, né? Se fosse eu, não salvaria. Por quê? Porque eu não sei perdoar. Por isso que eu digo que Deus não devia salvar fulano, ou ciclano ou beltrano, né? Como eu não entendo o perdão, eu julgo que Deus está errado por salvar determinadas pessoas. Deu para entender agora? O ladrão da cruz é o maior exemplo, certo? O maior exemplo. Por isso, eu não posso julgar ninguém. Fulano vai para o inferno porque fez isso. Qualquer um de nós é capaz de fazer coisas terríveis. Tem um livro, que é do Paul Washer, que eu li uma vez, que eu fiquei chocado. Eu acho que o nome é O Verdadeiro Evangelho. Coisa assim, é um livro pequeno. E é fantástico esse livro, fantástico. Ele fala da natureza humana, da natureza má, e ele compara com Hitler, lá do Holocausto. E ele diz, olha, Hitler era um ser humano, normal, qualquer um de nós. E foi capaz de fazer aquela atrocidade. Isso quer dizer o quê? Que nós, seres humanos, temos a mesma capacidade de fazer o que Hitler fez.
Quando você lê isso, você não posso. Não pode? Pode. Hitler era como nós, irmãos. É um ser humano. Qual o problema? Alimentar o mal. Quando nós alimentamos o mal, quando nós nos distanciamos de Deus e alimentamos o que é mal em nossos olhos, quando nós não desenvolvemos o poder de amar o próximo, de perdoar, de nos humilhar, às vezes, quando necessário, quando nós não nos reconhecemos como nós realmente somos miseráveis pecadores, necessitados da graça e da misericórdia de Deus, aí nós podemos chegar ao ponto que Hitler chegou. Quando nós achamos que somos muito bons, muito suficientes, que não preciso do Senhor, porque eu sei fazer minhas coisas, eu sei resolver tudo, é problema. Porque a Bíblia diz que isso aí é o orgulho, e a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Cadê Hitler? Ainda novo, viu? Hitler morreu novo na guerra. Não era tão poderoso, né? Incitou tanta gente para batalhar em favor dele, que as pessoas diziam lá aquele negócio, não era Heil Hitler, né? Uma homenagem honrosa a ele. Cadê? Muitos dos que foram maltratados na época dele ficaram vivos. Alguns ainda estão vivos hoje. E Hitler? Se foi. Então, irmãos, cuidado. A altivez de espírito precede a queda. A soberba precede a ruína. A Bíblia está dizendo. Mas a gente às vezes não dá valor à palavra de Deus, né? Não acredita. E as coisas estão acontecendo. A gente está vendo acontecendo. Do jeito que a Bíblia fala. É por isso que eu falo sempre para os irmãos. Cuidado para não ler a Bíblia só assim, ó. Como um vento passando. Você tem que ler a Bíblia e você tem que meditar na Bíblia. Você tem que tentar entender o porquê das coisas. Para que você tenha o conhecimento correto. E não só, eu ouvi falar. Não, eu ouvi por alto. Já ouviram essa história, né? Já ouviu falar nisso? Já ouvi por alto, né? Conhecimento da Bíblia não é para ser assim não, irmãos. É para ser profundo. Você entender, então, rapaz, tá aí, aconteceu lá com Hitler, aconteceu com não sei quem, né? Muita gente que profanou da palavra de Deus, já estão no cemitério. E muitos dos que honraram ao Senhor ainda estão vivos, da mesma época dos que blasfemaram. Então, fique atento ao que a Bíblia diz. Fique atento. Já ouvimos o testemunho de um homem que foi jogado do cavalo e que confiou em Cristo entre o estribo e o chão. Ele buscou misericórdia e encontrou misericórdia. Outro homem caiu de uma prancha de embarque e se converteu antes de chegar à água. Se qualquer um deles tivesse morrido nesses infortúnios, ninguém saberia que eles haviam morrido já na fé. Vocês entenderam isso? Qual a distância do estribo de um cavalo para o chão? Dependendo do tamanho do cavalo, não dá nem 1 metro, né? O cabo, antes de cair no chão, ai meu Deus do céu, me arrependo. Pum. Mas ele não morreu, então pôde contar o testemunho. Se converteu entre o estribo e o chão. Como que eu posso julgar que aquele cara ia para o inferno? Que aquela pessoa ia para o inferno? Estão entendendo a seriedade que é julgar as pessoas? Cremos que é possível alguém ser salvo durante um coma. A pessoa está em coma lá na UTI, não sabe nem se está vivo, né? Que a gente costuma dizer assim, não sabe nem se está vivo. As pessoas lá em coma, elas podem ouvir e entender. Ouvir e entender. Autoridades médicas nos dizem que pessoas em coma frequentemente conseguem ouvir e entender o que está sendo dito no quarto, mesmo que não consigam falar. Se são capazes de ouvir e entender, por que não poderiam aceitar Jesus Cristo em um último passo de fé? Mesmo a pessoa em coma ainda pode entender o Evangelho, ouvir e entender e ser salvo, em coma. Aí eu vou dar um exemplo aqui só para a gente entender a profundidade da coisa.
Um ladrão entrou numa casa, arrombou uma casa, a polícia foi chamada, chegou lá, trocou tiro com a polícia, foi baleado, mortalmente ferido, foi levado para o hospital, chegou lá, ficou em coma. O que as pessoas, geralmente, que não têm o conhecimento da misericórdia de Deus, diriam desse ladrão? Aí morrer e vai para o inferno, um desgraçado desse, né? Ou não é? É. Mas quem conhece o perdão de Deus, deveria fazer o quê? Orar pela salvação. Porque você não sabe se vai ser curado, né? Já está em coma, todo baleado, foi mortalmente ferido, né? Então o que os crentes deveriam fazer? Orar pela salvação. Aí vamos entender, por que o crente deve orar pela salvação de um ladrão que foi baleado? Vou fazer perguntas para a gente entender. Você gostaria de causar tristeza ou alegria a Deus? Alegria. E a Bíblia diz o quê? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quem são os santos? Os salvos. Então, se você quer causar alegria no coração de Deus, você tem que fazer o quê? Orar pela salvação das pessoas. Independente de quem ele foi na vida. Entendeu? Você não quer causar alegria a Deus? Agora você vai desejar que a pessoa vá para o inferno? Você não vai causar alegria no coração de Deus, vai? Porque a morte do perdido não causa alegria para Deus. Estão entendendo? Como é profundo? Não é simplesmente morreu, ou foi para o céu, ou foi para o inferno. Então o que eu, como crente, devo fazer diante da situação? Entendeu? Aí você tem que pensar, e refletir e meditar. Eu quero alegrar a Deus. E a alegria para Deus é as pessoas serem salvas. Não é ir para o inferno. Mas, irmão, como que eu vou orar pela salvação de um desgraçado daquele? Como? É só obedecer a Deus. É só você decidir que eu quero agradar a Deus ou não quero agradar a Deus. Se você orar para aquele desgraçado e ir para o inferno, você não vai estar agradando a Deus. Mas se você orar para aquele desgraçado se converter e ir para o céu, aí você vai estar agradando a Deus. Está entendendo? A importância de você conhecer a Deus. Por isso que eu falo, como que você vai servir a um Deus que você não conhece? Como que você vai agir de maneira correta diante de um Deus que você não conhece? Se eu não sei como agradar a Deus, como causar alegria ao Senhor, eu vou orar para aquele desgraçado ir para o inferno mesmo, porque eu não conheço Deus. Eu não sei como agradar a Ele, como que Ele se alegra. Então eu preciso conhecer a Deus. Preciso saber o que agrada a Deus, o que alegra o coração do meu Senhor, que me salvou, que veio a esse mundo morrer por mim. Eu preciso saber, para que eu possa agir dentro da vontade de Deus. Às vezes eu oro e as minhas orações não são respondidas e eu reclamo com Deus. Mas aí quando eu vou analisar, onde está o problema? Em mim. Porque eu não conheço Deus e não estou fazendo o que agradava a Ele. Então como que Ele vai me atender? É mais profundo. A oração, irmãos, não deixa do nosso tema, né? Domingo de manhã, sempre a gente está falando, né? Sobre a oração, porque faz parte dos pilares da vida cristã, né? Ler, orar e congregar. Ler a Bíblia, né? Orar e congregar, o tripé da vida cristã. Então não tem como a gente não falar de oração. A oração não é tão simples. A gente pensa que a oração é só ficar de joelho ali, fechou os olhos. Ó, Senhor, me dê isso, eu quero isso, que em nome de Jesus, amém. Pronto, Jesus vai me atender, porque Ele é um Pai bom, e eu orei em nome de Jesus. Não é tão simples, irmãos. Quando você vai estudar a oração a fundo, não é tão simples. A oração não é só para satisfazer os meus desejos pessoais. A oração é para engrandecer o nome do Senhor. Enquanto eu não entendo isso, eu não me satisfaço na oração. Nem alegria na oração eu tenho. Porque eu oro e não sou atendido. É ou não é? Mas para orar de novo, Deus não me atende mesmo, eu vou orar, porque eu sou crente, tem que orar, né? É porque eu não entendi o propósito da oração. Você tem que orar com alegria, com vontade de fazer a vontade de Deus. De glorificar o nome do Senhor.
Eu já tenho ensinado aos irmãos várias vezes, né? Inclusive já fizemos isso em cultos de oração aqui. Não pedir nada, só agradecer. Lembram disso? Por quê, irmãos? Que eu incentivo a igreja a agradecer mais na oração. Porque agrada a Deus, irmãos. A gratidão agrada a Deus. Não é à toa que ele relata aquela história lá dos 10 leprosos que foram curados. Só um voltou para agradecer. Mostrando que a humanidade, na sua maioria, é ingrata. Recebe as dádivas de Deus, os presentes, e não sabe agradecer. E nós, como crentes, temos que entender. Então, Deus se agrada da gratidão. Então, eu vou fazer o que na minha oração? Agradecer. Entendeu? É por isso que eu incentivo os irmãos a agradecer, mais do que pedir. Porque agrada a Deus. Deus se satisfaz com isso. E qual o propósito da minha vida? Aí eu vou entendendo, vou montando a corrente, né? Fechando os elos. Qual o propósito da minha vida? Agradar a Deus. Adorar o Senhor, fazer o que lhe agrada. Porque eu me alegro em fazer a vontade de Deus. E quando eu digo eu, não eu em si, né? Os crentes tem que pensar assim. Eu me alegro, crente me alegro em fazer a vontade de Deus. Então eu tenho que orar para agradar a Ele. Se Ele gosta de gratidão, eu vou agradecer. Ah, irmão, mas eu estou precisando disso, daquilo outro. E aí João Batista diz o quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. É mais profundo do que o que a gente pensa. A oração não é tão superficial. Não é tão superficial. Temos que entender de maneira mais profunda para que a gente possa realmente nos sentirmos felizes em orar, alegres na oração. Porque estou fazendo o que agrada ao Senhor. Porém, vamos supor o pior, né? Suponhamos que a pessoa realmente tenha morrido sem ter sido salva. Qual deve ser a nossa atitude? Devemos bem claramente aliar-nos a Deus contra nossa própria carne e sangue. Não é culpa de Deus se alguém morre ainda em seus pecados. A um custo muito alto, Deus providenciou uma forma pela qual as pessoas podem ser salvas de seus pecados. Lembra que eu falei no início? A gente vai entender, né, sobre essa questão da salvação e que Deus não tem culpa. Deus não é mau porque algumas pessoas vão para o inferno. Deus fez tudo o que podia fazer para salvar as pessoas. Só que Deus não vai levar ninguém à força para o céu. Ele dá liberdade para o ser humano escolher. Mas tudo o que ele podia fazer, né, ele fez. Se fez carne na pessoa de Jesus, veio aqui esse mundo morrer por nós. Então não é culpa dele alguém não ir para o céu. Não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus se alguém morre ainda em seus pecados. Há um custo, né, tão alto. Deus providenciou uma forma pela qual as pessoas podem ser salvas de seus pecados. Sua salvação é um presente de graça, totalmente desligado de mérito próprio, né, humano, ou de dívidas. Deus não está nos devendo nada, nós é que devemos a Ele. Se os homens rejeitam o presente de Deus, né, que é a vida eterna, o que mais Deus pode fazer? Vai obrigar as pessoas a ir para o céu? Não. Ele certamente não pode encher o céu de pessoas que não querem estar lá. Senão não seria o céu. Ah, fulano tal não quer ir para o céu. Não, mas vai, que Deus quer que você esteja lá. Ele quer, mas ele não pode obrigar. Não é que ele não possa, é porque ele não quer obrigar se você não quer ir. Então, você tem a liberdade para escolher. Assim, se alguns dos que amamos não vão, ou melhor, assim, se alguns dos que amamos vão para a eternidade sem esperança, tudo o que podemos fazer é compartilhar da dor e da tristeza do Filho de Deus. Evangelizar as pessoas, né? Que chorando sobre Jerusalém disse: eu quis, mas vós não quiseram. Deus quer salvar. Jesus veio para isso, mas infelizmente algumas pessoas não querem. Para finalizar, vamos ler Gênesis 18 e 25, que diz o seguinte: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Como que Deus vai
igualar o justo ao ímpio. Como é que Deus faz isso? Por meio de Cristo. Somente. A ponte é Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. É a única forma. Vou igualar o justo com o ímpio. Cristo. Mas sem Cristo, não tem como. Senão Deus seria injusto. Uns vão para o céu por meio de Cristo. Aí outros irem para o céu sem ser por meio de Cristo. Tem dois caminhos para o céu? Hã? Não tem, porque lá em João 14, 6 diz o quê? Jesus é o caminho. Não tem outro. É o único, é um artigo definido. O único caminho. Não é um dos caminhos possíveis. É o único caminho. Não tem outro caminho. Então como que Deus vai levar uns por meio de Jesus e outros por outro canto? Deus seria injusto. Se Deus fosse injusto, Ele não seria Deus. Se Deus não fosse Deus, não teria céu. Se não tivesse céu, nós não iríamos para lá. Você está entendendo as consequências? Eu falo assim às vezes, irmão, para você entender a consequência de eu acreditar que existe outro caminho para o céu que não seja Jesus. Se você, eu acredito que eu vou para o céu pela religião, pelas minhas obras, pelos santos, então você nem vai para o céu porque o céu não existe. Está entendendo? Essa é a consequência do seu pensamento. Porque se eu penso que tem outro caminho que não seja Jesus, aí vai ter problema. Por quê? A Bíblia diz que só tem Jesus. Então, se isso aqui for mentira, que você está dizendo que tem outro caminho, se isso aqui for mentira, Deus é mentiroso. Se Deus é mentiroso, Ele não é Deus. Então, se Ele não é Deus, não tem céu. Então, você também não vai para o céu. É um problema sério. Quando eu desacredito da Bíblia, é um problema sério. Mas eu não acredito nessa parte. Pois você não vai para o céu. Não estou julgando, não. Estou, chegando a uma conclusão lógica. Para você raciocinar logicamente. Porque se eu digo que a Bíblia é mentirosa, qual o livro que fala que existe um céu? A Bíblia. Aí se eu digo que a Bíblia está mentindo, se está mentindo nessa parte, como que eu posso acreditar que a parte que fala sobre o céu é verdade? Você está entendendo o raciocínio? Então, ou eu acredito na Bíblia toda, ou não acredito. Não existe esse negócio. Vou acreditar só no Novo Testamento, vou acreditar só no Velho Testamento. Não existe isso. Não, vou acreditar só no livro de João, porque é lindo, poético, bonito, né? Só nos Salmos. Ou ela toda, 66 livros, 31.104 versículos, 1.189 capítulos. Ou acredito nela todinha, ou não acredito. Ponto final. Não dá para acreditar na Bíblia só numa parte. Isso é muito sério. Certo? Muito sério. Porque senão não tem céu, não tem salvação. Sabemos que o juiz de toda a terra fará o que é certo. Então, o justificamos na punição dos perdidos, assim como também justificamos Deus na salvação dos pecadores arrependidos. Deus ele é justo ao salvar os pecadores que se arrependem, e Deus é justo em condenar os pecadores que não se arrependem. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele vai equiparar o justo ao ímpio? Não. Senão Deus não seria justo. Então, observe bem que a salvação é possível a todos. Porque Jesus pagou um preço que todos podem ser salvos. Mas por que nem todos vão? Porque nem todos querem. É simples assim. Então, assim, o que é que esse estudo nos traz, irmão? A meditação o quê? Faça a sua parte e fique em paz. Certo? É como uma palavra de consolo e conforto. Rapaz, mas eu fiquei preocupado porque partiu um parente meu, né, ou um amigo e tal. Eu não sei se ele foi para o céu, porque vivia fazendo coisas erradas. Você deu testemunho para ele da sua vida primeiro? Você viveu como um crente fiel a Deus? Para que esse seu familiar, esse seu amigo, visse Cristo em você? Esse é o primeiro ponto. Sim, irmão, então fique em paz. Que você testemunhou para ele. Teve a oportunidade de falar
de Cristo para ele? Eu tive. Fique em paz. Entendeu? Também. Você orou pela salvação dele? Orei. Fique em paz. 3 pontos eu dei aí. 3 motivos para você ficar em paz. Certo? Não vá se desesperar. Agora que eu vou arrancar os cabelos, para quem tem, né? Porque eu não sei se vai... Não se desespere. Faça a sua parte. Dê um bom testemunho. Fale quando tiver oportunidade, sem ser aquele psicopata cristão, né? Que quer enfiar o evangelho goela abaixo em todo ser humano. Cuidado, porque às vezes você afasta as pessoas assim também, né? E ore. Ore pela salvação daquela pessoa. Antes de morrer, lógico, né? E depois de morrer, aí não vai funcionar mais não. Antes da pessoa morrer, ore pela salvação dela. Porque aí Deus pode salvar. No último suspiro, como nós vimos, até não coma. Do estribo do cavalo para o chão. Ou seja, no último momento, ele pode se converter. E não julgue salvação de ninguém, que você não sabe. E a Bíblia diz, com a medida com que medirdes, vos medirão também. Com o critério com que julgardes, vos julgarão também, né? Sereis julgados. Então não julguem as pessoas, faça a sua parte. Viva em paz com Deus, e está fazendo o que Deus quer para a sua vida, e ponto. Mas fulano partiu, foi para o céu. Só Deus sabe. Com relação ao outro, só Deus sabe. Com relação a você, você pode saber. Porque a Bíblia diz, se você crer, você tem a vida eterna. E lá em 1 João 5,13 diz, eu vos escrevi essas coisas para que saibais que tendes a vida eterna. Quem? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você pode saber da sua salvação. Do outro, não. Do outro, entregue nas mãos de Deus, né? Ore, testemunhe, né? E evangelize quando tiver oportunidade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina o caminho da salvação, nos ensina a bondade e a misericórdia do Senhor, o perdão infinito que o Senhor tem, Pai. Pedimos que a cada dia, Senhor Deus, possamos honrar e glorificar o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos sustentar em Tua santa mão poderosa, para que sejamos fiéis a Ti, ó Pai, porque o Senhor merece ser honrado e glorificado. Pedimos as bênçãos do Senhor sobre esse dia, que possamos bendizer ao Senhor em todo o tempo. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.